Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Que Deus abençoe sua vida grandemente, querido. Que você possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Amém. Querido, nós vamos dar continuidade ao estudo da Epístola de Judas, onde nós estamos tirando aí algumas aplicações para a nossa vida. E eu espero que esse estudo possa te ajudar na compreensão da palavra do Senhor. Nós já falamos aí do versículo 1 até o versículo 7, aonde o nosso amado irmão em Cristo, o autor dessa epístola, meu irmão de Jesus, irmão de Tiago, nós vamos estudando aí, falando alguns pontos bem interessantes, tá? Onde ele vem destacando, desde o primeiro versículo, ele se coloca como servo do Senhor, e ele se diz ser irmão de Tiago. Ele fala para esses irmãos que foram chamados, que são amados de Deus e que são guardados pelo Senhor Jesus Cristo. No versículo 3, ele está falando de algo bem específico, a qual ele queria tratar, que era a respeito da comum salvação de todos os irmãos. Porém, ele foi persuadido, coagido a falar para aqueles irmãos a motivarem, para que eles possam batalhar pela sua fé em Cristo Jesus. Então a gente percebe de imediato que Judas, ele percebeu, ele viu algo estranho acontecendo, ele queria tratar sobre um assunto bem específico, mas ele foi persuadido a mudar, porque ele viu que algumas pessoas estavam sendo bombardeadas, tá? Por ensinos errados, por pessoas que se diziam ser servas de Deus, filhas de Deus, filhos de Deus, e essas pessoas estavam atrapalhando a caminhada desses irmãos. Então agora ele vai mudar o assunto, escrever para que os irmãos batalhem, tá? Pela sua fé em Cristo Jesus. Então a gente já derruba algumas teses por aí, tá? Que aquele que é salvo em Cristo, tá? Não passará por tribulações, não passará por circunstâncias adversas. Nós sabemos, queridos, que aqueles que querem andar em Cristo Jesus, tá? Tenho certeza que serão perseguidos, tá? Que querem ter uma vida piedosa em Cristo Jesus. Então, todos nós já sabemos que quando nos alistamos a esse exército, nós passaremos por situações difíceis. E é necessário alguém para nos orientar, nos reorientar, nos direcionar, nos redirecionar, tá? Para que a gente possa estar firmado na rocha que é Cristo Jesus, tá? Então, Judas aqui percebendo o perigo, percebendo infiltração, tá? Interna, porque o inimigo ele ataca de forma externa e interna. Como ele percebe que pela forma externa não está dando certo, então ele vai se infiltrar dentro da igreja do Senhor para causar problemas. E percebemos aqui no versículo 4 que Judas escreve e fala quem são esses cidadãos que estão atrapalhando a caminhada daqueles que foram alcançados pela graça em Cristo, não por méritos, mas um dom gratuito de Deus, os alcançou e chamou para andar com o Senhor. Ele fala que são pessoas dissimuladas, são homens ímpios, são pessoas que transformaram a graça do Senhor em libertinagem, são pessoas que negam a soberania do nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Então a gente percebe aqui nitidamente que essas pessoas, eles estavam ali para atrapalhar, para confundir a mente, principalmente daqueles novos na fé, dos neófitos, tá? Dos iniciantes, e eles queriam atrapalhar a caminhada dessas pessoas. No versículo 5 até o versículo 7, Judas vai usar alguns exemplos para alertar essas pessoas que estavam querendo atrapalhar a caminhada dessas pessoas. Ele vai dar um exemplo de pessoas lá do passado, a qual o Senhor os resgatou lá do Egito, para levar até a terra de Canaã, mas muitos não acreditaram, muitos foram incrédulos com relação a Deus, muitos murmuraram no meio do caminho, muitos reclamaram, não confiaram na palavra de Deus,
E por causa disso, muitos ficaram pelo meio do caminho e ficaram porque Deus os deixou lá. Então era a mensagem de Judas que ele estava querendo passar também para essas pessoas que estavam atrapalhando a caminhada dos outros. Olha, vocês também serão destruídos por Deus, se vocês continuarem com a incredulidade, não confiando de que Deus, é Deus que chama, é Deus que guarda e é Deus que faz nós perseverarmos até o fim. Então Judas já estava dando sinalizando para esses falsos irmãos, falsos mestres que estavam aqui. No versículo 6, ele vai usar, sabe, de um exemplo para também alertar esses irmãos, tá? Ele vai falar que os anjos que não guardaram o seu estado original, eles foram condenados à escuridão, às trevas, porque eles se rebelaram contra a autoridade divina de Deus. E aqui nós sabemos que é um livro apócrifo que ele está usando de 1 Enoque, que a gente já falou aí na segunda parte desse estudo. E na realidade ele estava passando, olha, vocês que estão se revoltando contra esses líderes que Deus colocou, porque a autoridade é colocada por Deus, seja autoridade governamental, seja autoridade na igreja, seja autoridade na família, são autoridades de Deus, e se vocês se rebelarem contra essas autoridades, vocês estão se rebelando contra o próprio Deus. Aí no versículo 7, ele vai dar um exemplo da cidade de Sodoma e Gomorra, onde aquele povo se entregou à libertinagem, à imoralidade, ao homossexualismo, ao lesbianismo, à imoralidade sexual, à lascívia da jactância da sua natureza pecaminosa. Judas está dizendo assim, olha, vocês estão tendo uma vida errada, praticando coisas imorais, tendo atitudes indecentes, e estão querendo também levar o povo de Deus a praticarem isso. Ele está dizendo, vocês não mexam com as meninas dos olhos de Deus, porque senão vocês vão ter que se ver comigo diante dessa situação. Então nós percebemos aqui novamente que Judas está chamando a atenção dessas pessoas que estavam atrapalhando a caminhada. E quantas pessoas, querido, nós temos no nosso meio que querem atrapalhar a nossa caminhada, tá? Mas nós confiamos em Deus, porque é Deus que nos guarda, é Deus que nos preserva nessa caminhada, tá? Mas nós não podemos negligenciar, tá, a nossa responsabilidade diante de Deus. A Bíblia diz que eu devo ser sóbrio e vigilante. A Bíblia diz que eu tenho que vigiar, porque o meu espírito está pronto, mas a minha carne não. Então eu não posso, de hipótese alguma, dar oportunidade para a minha velha natureza, porque hoje ela está morta em Cristo, crucificada em Cristo. Porém, eu não posso negligenciar. Porque Paulo diz lá em Romanos 7, versículo 24, diz, quem me libertará da maldição dessa natureza? Propriamente dito, é isso que ele está dizendo, e ele aponta para onde? Para Jesus. Então, a minha natureza pecaminosa hoje está crucificada em Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, tá? Então nós não devemos brincar com a nossa velha natureza, nós devemos estar vigilantes. E agora, querido, nós vamos para a terceira parte dessa mensagem, tá? Que está do versículo 8 até o versículo 11. E nós vamos perceber aqui como essas pessoas, esses líderes, tá? Eles dispensaram a autoridade de Deus e dispensaram a autoridade que Deus colocou aqui, tá? Então nós vamos perceber que essas pessoas aqui se levantaram contra Deus e contra as pessoas que Deus colocou. Então isso é muito triste, porque essas pessoas estão brincando com fogo, e quem brinca com fogo sempre se queima, tá? Sempre se queima. Então não vamos brincar, nós vamos zombar de Deus, porque de Deus não se zomba. O que o homem planta,
ele vai colher. Se ele colhe corrupção, ele vai colher corrupção. Mas se ele planta paz, ele vai colher paz. Se ele planta o amor, ele vai colher o amor. Agora, quem planta rebeldia, vai colher rebeldia. Quem planta vento, vai colher tempestade. Então, nós precisamos estar atentos com relação a isso. Tá? E a carta de Judas, ele nos orienta para que a gente não possa ter a atitude dessas pessoas aqui, que se rebelaram, que se levantaram contra a autoridade divina de Deus e contra as autoridades que Deus colocou. E isso é bastante interessante, querida. Só um abre aspas aqui para clarear mais esse nosso entendimento. Quando Davi, lá em 1 Samuel, quando Saul foi rejeitado por Deus, e Deus escolheu Davi, tá? E Saul começa a perseguir a Davi, porque percebeu em Davi ao agir de Deus na sua vida, e ele reconheceu que Deus já tinha escolhido Davi para o seu lugar, e por causa disso ele quis matar Davi de todas as maneiras. De todas as formas, ele não perdia a oportunidade para querer matar Davi, e Davi, toda vez que tinha uma oportunidade, Davi não fazia nada com ele. Deus o respeitava, Davi o respeitava, Davi não queria levantar a sua mão contra ele. Por quê? Porque Davi reconhecia a autoridade que Deus colocou sobre aquele homem. Perceba uma coisa, Saul ainda ficou 40 anos, tá? Governando o povo de Deus, e em rebeldia. Nem por isso Davi se levantou contra ele. Davi colocou para que Deus cuidasse dele, e foi isso que aconteceu, tá? Deus cuidou daquele rebelde. Até hoje Deus cuida dos rebeldes que se levanta contra a sua obra, tá? Então abra os seus olhos. Então vamos lá, no versículo 8, você vai perceber aí algo bem interessante. Ele diz assim, ora, estes da mesma sorte. Então ele está falando quem? De alguém, das pessoas que ele já falou o quê? Nos versículos anteriores. Estes, como ele está dizendo aí, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades. Olha aí, autoridades que superiores. Então, Judas está dizendo que estes homens, eles são como sonhadores alucinados, tá? Eles estão fazendo algo sem pensar e sem analisar, porque eles estão brincando com algo que eles mesmos vão sofrer as consequências. Mas parece dar a entender que essas pessoas estavam o quê? Cegas espiritualmente, com a mente cauterizada, e elas não estavam conseguindo enxergar as suas atitudes, aquilo que eles estavam fazendo de errado. E eles estavam se levantando contra a autoridade, rejeitando a autoridade, difamando as autoridades, querido. A Bíblia fala nos evangelhos, o próprio Jesus falando isso, aquele que difama a autoridade, aquele que blasfema contra o Espírito Santo, não terá perdão nem neste mundo e nem no porvir, porque esse verbo difamar, ele dá a conotação também de blasfemar, e essa pessoa está blasfemando contra a autoridade divina de Deus e contra as autoridades que Deus levantou. Então essas pessoas aqui são como sonhadores alucinados, são pessoas que estão vivendo no mundo da utopia, da imaginação, e achando que tudo que eles estão fazendo, Deus está aprovando, mas na realidade, Deus está reprovando a atitude dessas pessoas. Por isso que Judas está dizendo aqui que eles são como sonhadores alucinados, tá? E estão fazendo o que não entendem. Estão fazendo algo dentro do seu conhecimento, mas falta de entendimento, falta de esclarecimento de Deus para a vida dele. Então perceba algo bastante interessante também aqui. Nós vamos ver agora algumas
alguns fatores que Judas levantam aqui para chamar a atenção desses líderes que são falsos mestres, falsos profetas e também algumas pessoas que estavam acompanhando essas pessoas. No versículo 9, perceba algo bastante interessante, querido. Ele diz assim: contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir, olha aí, juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Querido, nós temos que tirar uma lição disso aqui. Judas não está enfatizando que esse livro apócrifo aqui, ele é inspirado. Porém, os mestres daquela época, eles preferiam pregar os livros apócrifos, livros que não eram inspirados por Deus, e eles achavam que eram inspirados por Deus, e deixavam de pregar a própria palavra de Deus, para pregar livros não inspirados, livros extrabíblicos, livros que não estavam dentro do cânon, porque antigamente tinha o Velho Testamento, e tinha as cartas escrita pelos apóstolos, inspirada pelo Espírito Santo, apesar de que aqui ainda não estava o fechamento do cano do Novo Testamento, mas todos eles sabiam qual eram as cartas que eram inspiradas por Deus e aquelas que não eram. Porque nós sabemos que teve um período, querido, que nós chamamos de interbíblico, de 400 anos, onde Deus não falou, e foi nesse período que alguns estudiosos dizem que essas pessoas começaram a escrever vários e vários livros, e surgiu vários livros, principalmente o livro de 1 Enoque, aqui o Novo Testamento de Moisés, ou a Assunção de Moisés, que retrata que Satanás queria levar o corpo de Moisés, e ali o anjo, também lutando ali, para não deixar levar o corpo, mas ele viu que ele era uma autoridade superior, porque querubim está acima de arcanjo, e por causa disso, ele diz: o Senhor te repreenda. Aqui há um princípio. Judas não está corroborando com algo que não é inspirado. Judas, na realidade, está querendo nos trazer um entendimento. Que entendimento é esse, querido? Vamos trazer para os nossos dias atuais de hoje. Quantas pessoas hoje, sem entendimento, sabe, neófito na fé, que se levanta contra os seus líderes e querem realmente medir força no mesmo nível. Não é dessa forma. Esses homens aqui estavam se levantando contra os apóstolos, contra os líderes que Deus os colocou, e Judas está dizendo: o que vocês estão fazendo, vocês estão quebrando o princípio, vocês estão trazendo maldição e consequências pesadas para a vida de vocês. Respeita as autoridades que Deus colocou, porém aquela autoridade que não está andando de acordo com os princípios de Deus, há uma autoridade por cima dele, e nós sabemos principalmente para os batistas nacionais e para outras denominações, há sempre uma autoridade acima, e que você precisa levar essa questão para essas autoridades. Um pastor e uma igreja tem uma liderança. Escute, se esse pastor não quer ouvir essa liderança porque ele está fazendo algo de errado, essa liderança tem que levar toda a questão para a associação ou para a convenção, porque ela é a autoridade maior sobre essa pessoa. Não se levante, porque você está trazendo consequência para a sua vida. Para a sua vida. Quantas pessoas hoje, sem entendimento, fazem isso? Por isso que muitas igrejas aí estão rachando. Muitas igrejas aí estão cheias de problemas, contendas, confusão, talvez por um líder irreverente, rebelde, que está fora dos princípios de Deus, mas vocês que são membros da igreja, a liderança da igreja, deve levar toda a questão para a convenção, para a associação, porque toda autoridade é constituída por outra autoridade, querido. Toda autoridade é constituída por outra autoridade. Então a autoridade que está acima é que tem que realmente lidar com essa situação para resolver os problemas. Isso era um princípio. É um princípio da Bíblia. E Judas está dizendo que vocês estão fazendo coisa errada. Olha, um anjo perfeito, um anjo santo, não quis se levantar contra um anjo caído, mas ele diz que o Senhor te repreenda.
Isso é uma lição para nós. Nós somos seres pensantes. Por que nós estamos nos levantando? Por que nós estamos sendo rebelde? Lidando com questões que não estão dentro do meu conhecimento, dentro da minha orçada. A autoridade tem uma acima dela. E essa que está acima que tem que realmente rever as questões e trazer uma solução. Querido, obedeça. É melhor do que sacrificar. Amém. Glória a Deus. Olha o que diz aí agora no versículo 10. Diz assim, agora que ele vai usar alguns exemplos bem interessantes, e nós podemos trazer algumas aplicações para a nossa vida, tá bom? Estes, porém, quanto a tudo que não, olha aí, quanto tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que não compreende, por instinto natural, como instinto sem razão, tá? Levado por por uma atitude totalmente sem razão, até nessas coisas se corrompem. Olha o que ele está dizendo. Ele primeiro dá o primeiro exemplo lá, do versículo 9, que o arcanjo não quis se colocar na posição para levar uma injúria, mas disse: o Senhor te repreenda. No versículo 10 ele diz: estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam. O que Judas está dizendo é que essas pessoas não têm entendimento, não têm conhecimento, apesar de que essas pessoas se infiltraram dentro da igreja, entregaram a sua vida, se tornaram membro, cresceram em algumas posições dentro da igreja, mas com o passar do tempo, não sei o que foi que beberam, porque tem gente que é assim, vem para a igreja, né, faz parte de algum ministério, vai crescendo, né, vai ali fazendo que o nome de Deus seja glorificado, mas do nada, essa pessoa começa a ter atitudes completamente diferentes. E depois começa a agir contrário àquilo que ele pregava, contra aquilo que ele acreditava. Parece que ele esqueceu de tudo. E ele começa a ter atitudes completamente inversas daquilo que ele fazia antes. Porque é isso que Judas está dizendo aqui, ó. Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam. Então Judas está dizendo para eles: cadê o entendimento de vocês? O que foi que aconteceu que vocês esqueceram tudo que vocês aprenderam e agora vocês estão se difamando, se levantando contra as autoridades do Senhor? Judas está alertando essas pessoas. E no versículo 11, olha o que ele diz. Ele vai falar agora aqui de pessoas que se rebelaram mesmo contra a autoridade de Deus. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de quem? De Caim, e movidos de ganância, tá? Se precipitaram, o que é, no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá ou de Coré. Então ele usa aqui 3 pessoas, e nós vamos tirar algumas lições dessas pessoas que Judas coloca aqui, porque tem uma lição por trás. Ele fala de Caim. Então vamos primeiro ver algumas verdades sobre esse homem, Caim. O que Caim era? Qual era a atitude desse homem? Então vamos lá. Vamos perceber. Caim, em primeiro lugar, ele rejeitou o caminho da salvação, querida. Caim rejeitou o caminho da salvação. Porque você percebe muito bem, Abel obedeceu princípio, tá? Ofereceu um sacrifício vivo e santo a Deus. Caim quis de qualquer maneira, do seu jeito, por mérito. Então ele pegou o que ele tinha lá, ele achava que aquilo que ele ia oferecer para Deus, Deus ia
aceitar. Então, hoje tem muitas pessoas que também estão rejeitando o caminho da salvação. E o caminho da salvação só tem um caminho, é Jesus. Caminho para a salvação não é por mérito, não é por obras, tá? Não é pelo que eu faço, é por aquilo que alguém já fez por mim. Cristo Jesus. Ele é a minha, ele é a sua propiciação. Então, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Então, Caim rejeitou o caminho e quis, por outro caminho, fazer o seu próprio caminho e se perdeu. Caim também, querido, desobedeceu os princípios de cultuar a Deus, porque no Antigo Testamento a única maneira de ter remissão dos pecados era pelo derramamento de sangue, e Abel ofereceu um cordeiro, derramou o sangue para remir os seus pecados, e Caim ofereceu algo, porque ele achava que ele mesmo poderia remir os seus pecados, e nós sabemos que a melhor maneira de cultuar a Deus é por intermédio de Cristo, e ali estava apontando para Cristo. Quando Judas oferecia um sacrifício, o apontamento era Cristo Jesus. Então a única maneira de cultuar a Deus é obedecendo princípios. Romanos 12 diz que nós devemos apresentar o nosso culto racional, vivo, como sacrifício vivo, santo e agradável. E Cristo Jesus, em Hebreus 10, 19, vai dizer que ele abriu o caminho pelo seu sangue, para que nós possamos cultuar ao Senhor. Caim também, querido, quis cultuar sem analisar o seu coração. Quantas pessoas vêm adorar a Deus, mas o coração cheio de mágoa, cheio de revolta, cheio de inveja, cheio de amargura, achando que era do jeito dele, da maneira dele, e não é. Para cultuarmos a Deus, temos que analisar o nosso coração, querido. Caim quis adorar com o coração cheio de ódio, cheio de inveja, por aquilo que o irmão fez. Hoje tem muita gente que está dentro da igreja, mas o seu culto não vai até as narinas de Deus, porque é uma pessoa cheia de ódio, cheia de amargura, cheia de ressentimento, sabe? Preso, e Deus não consegue receber esse culto, porque Deus sonda o nosso coração. Caim não adorou a Deus da maneira correta, porque o seu coração estava cheio de ódio, cheio de inveja, ao ponto de matar o seu próprio irmão. E a Bíblia diz lá em 1 João, capítulo 3 ou capítulo 4, diz que aquele que tem ódio do seu irmão é um homicida. Quantas pessoas nós temos dentro da nossa igreja que são homicidas, porque querem cultuar a Deus com o coração cheio de ódio, de inveja. Caim irou-se contra a exortação ou contra a repreensão de Deus, quando Deus o chamou e ele não deu atenção para Deus. Quantas pessoas também estão dentro das igrejas, Deus está falando e ele está rejeitando tudo que Deus está querendo tratar com ele. Você pode ver isso lá em Gênesis 4, do versículo 3 a 7, quando Deus vai até ele, Deus conversa com ele, e Deus diz: olha, isso que está no teu coração cabe a ti dominar. Mas ele rejeitou a Deus, ele esqueceu literalmente dos ensinos de Deus. E aqui também Judas fala de Balaão, querido, e nós sabemos que Balaão foi um profeta totalmente levado pela ganância. Quando Balaque convidou ele para amaldiçoar o povo, Balaque ofereceu uma quantidade enorme de riqueza, e por isso ele foi, apesar de que ele falou de forma hipócrita, dizendo: eu só falo o que Deus quer, mas a gente sabe, Deus sonda o coração dos homens. Muitas pessoas vêm, se tornam líderes, se tornam pastor, mas na realidade o intuito é a ganância, o intuito é enriquecer através, sabe, da fé, é querer aumentar os seus tesouros. E a gente vê muitos líderes aí sem se preocupar com as almas, porque eles só querem benefício próprio. Eles fazem tantas campanhas, tantos sacrifícios, e levam o povo a cumprir esse tipo de sacrifício, e todo cumprimento vem através de ofertas altas, de sacrifícios altos, porque são gananciosos. Essas pessoas vendem os seus talentos, que é para a edificação da igreja, mas eles estão usando para a sua edificação própria.
são líderes como Balaão, só pensam no seu umbigo, eles adulteram a palavra, eles adulteram o ensino, eles não são verdadeiros, eles são mentirosos, eles são pessoas que só pensam em si, eles só querem saber do seu próprio tesouro, eles não estão nem um pouco se importando com a vida dos irmãos, são como Balaão. E também muitos desses líderes, como Judas coloca aqui, são como a tribo de Corá ou de Coré, que questionou a liderança de Moisés. Você pode ver isso em Números 16. Essas pessoas aqui estavam questionando a liderança que Deus colocou, que Deus instituiu naqueles dias. Por isso que Judas se levanta como arauto de Deus, está dizendo: vocês são como a tribo de Corá, vocês questionaram a liderança de Moisés, vocês duvidaram, vocês quiseram se colocar no mesmo nível de Moisés. Querido, em todo lugar tem hierarquia e nós devemos obedecer, nós devemos estar aonde Deus nos colocou. Eu não posso querer ocupar o lugar de alguém se eu não tenho um chamado para isso. Se Deus me chamou para ser porteiro, glória a Deus. Se Deus me chamou para ser diácono, glória a Deus. Se Deus me chamou para ser um ministro de adoração, glória a Deus. Eu não posso querer ser aquilo que Deus não me chamou para ser. Cada um tem a sua posição, a qual Deus chamou para a gente ocupar, querido. Judas está falando para esse povo: vocês são como Caim, vocês são violentos, malignos, perversos. Vocês são como Balaão, gananciosos, só pensam no seu próprio umbigo. Vocês são como Corá, vocês rejeitam as autoridades de Deus, vocês se levantam contra as autoridades de Deus. Olha o que Judas está dizendo, querido. É algo para abrir os nossos olhos, para que a gente possa andar em obediência para a glória do Senhor. Amém. Que esta palavra, Deus, possa encher o nosso coração de alegria, querido. Que possamos nos tornar mais servos do Senhor, para a glória do nosso Deus. Amém? Quero orar? Depois nós vamos continuar com o restante da carta. Aleluia. Pai, muito obrigado, Deus. Abençoa teu povo, abençoa a tua igreja. Que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Amém.